É isso aí, galera. Boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo certo? Espero que sim, né? Tudo ok. Estamos ao vivo nesta noite do dia 25 de agosto de 2025. Vocês estão bem, gente? Muito feliz da gente poder estar junto aqui em mais uma mentoria dos membros e, e ver os rostinhos de vocês. Quem puder, por favor, abra a câmera. Afinal de contas, nós queremos te ver também, tá? Te ouvir, te ver. Vamos seguir uma dinâmica aqui, como sempre. Eu vou trazer o tema e, assim que eu for finalizando, vou abrir para as perguntas e fazer as respostas, trazer as respostas para vocês também. Eu sei que muitos já estão também atendendo, já estão iniciando os trabalhos, alguns já estão há mais tempo, já têm mais experiência. Compartilhem também as experiências de vocês, tá? Nós estamos entrando numa dinâmica um pouco diferente, a gente quer fazer as mentorias mais objetivas, com temas mais objetivos, e também mentorias mais focadas e curtas, certo? Para a gente não ficar aqui 2 horas, porque a gente sabe que o tempo hoje é um ativo precioso, e no meio a tantas coisas que vocês também têm, a gente quer trazer uma qualidade maior, uma objetividade maior para os temas, e assim a gente conseguir entregar com qualidade e também otimização de tempo. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. É sempre uma grande alegria a gente estar por aqui, aprendendo, crescendo e contribuindo. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Não. Eu vou gravar, né? Já está gravando, inclusive. E eu preparei o tema conforme a solicitação de vocês. Já está na nossa agenda das próximas mentorias, outras também, sugestões de vocês. E eu sempre deixo aberto ali para que vocês possam sugerir e a gente possa conectar as nossas soluções aqui, aquilo que vocês estão fazendo. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é bem interessante e bem pertinente, que é a questão dos atendimentos em sessões no digital. A galera está chegando aí, peraí. Deixa eu abrir para mais pessoas. Hoje, nós podemos dizer que 70% dos atendimentos de coaching, mentorias, são online, tá? Se não mais do que isso. Podemos dizer também que os atendimentos psicológicos, terapêuticos, muito se aprendeu com a pandemia, né? A gente teve que entrar no digital, então nós estamos vivendo um momento bacana, pós-pandêmico, onde até mesmo os atendimentos terapêuticos, psicológicos, enfim, estão no digital. E isso é muito legal. Então, agora, vamos falar com propriedade daquilo que nós dominamos. Coaching e mentorias estão estourando cada vez mais no digital, e porque, afinal de contas, o digital revolucionou a forma como a gente faz as coisas. Então, a ideia aqui hoje é trazer para vocês com objetividade como estruturar, conduzir o processo de coaching, de mentoria em plataformas digitais. Não é uma coisa complexa, pelo contrário. Aos poucos isso vai se tornando tão natural quanto fazer atendimentos presenciais. Eu amo atendimento presencial, porém, inevitavelmente, cada vez mais estou também no digital, né? E é isso que a gente vai fazer. Vamos falar sobre isso. Tem alguns desafios que a gente quer trazer aqui, né? Que são importantes a gente entender, para não cairmos em alguns erros muito comuns que a galera que começa a atender individualmente comete, né? Então, o ambiente digital, ele pode tanto te aproximar quanto te afastar do teu cliente. Então, tudo vai depender da forma aí como você, como coach ou mentor, vai estruturar o teu processo e conduzir aí a sessão e se posicionar, inclusive, como autoridade na sessão. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, é para todo mundo que deseja cada vez mais entrar nesse mercado e atuar também no atendimento individual, e às vezes até numa mentoria como essa, onde você tem aí 10, 15, 20, né, 30 pessoas, às vezes 50 pessoas
acompanhando um momento que você está ensinando algo e você precisa ter esse discernimento, essa visão e essa clareza de como fazer isso. Né? Então, temos alguns desafios? Temos, e é sobre isso que a gente vai trazer aqui uma visão bem bacana para vocês. Tá? Então, a meta de hoje é essa, mostrar como você vai estruturar, conduzir, gerar profundidade nos seus atendimentos online, sem perder a tua essência e sem perder a conexão com as pessoas. Tá? Vamos falar de estrutura e quando surgir dúvida, vai anotando aí para o final, tá? Vamos falar um pouquinho dessa estrutura que é simples, você vai ver que não tem nada de tão especial ou novo, digamos assim, aqui. A primeira questão é você precisa escolher a plataforma que você vai atender. Eu não recomendo atendimento via WhatsApp, tá, pessoal? Vou fazer uma videochamada via WhatsApp para te atender. Eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Você vai entender. Eu não recomendo o WhatsApp porque no meio do atendimento que você está fazendo, as notificações do WhatsApp vão aparecendo ali, podem aparecer na tela do telefone do teu cliente. Né? Então, vai chegando as mensagens ali, ele pode estar, a notificação vai chegando, e sem contar que no meio do atendimento pode entrar uma ligação e interromper, quebrar a tua conexão com o teu cliente. Então, assim, você está ali no WhatsApp, entra uma ligação, corta o áudio, atrapalha, o cara tem que parar. Espera aí que eu vou atender. Então, eu não recomendo o WhatsApp. Use Zoom, use Meet, como essa que nós estamos aqui usando, use Teams, enfim. Aproveite ferramentas que te dão um conforto maior, uma exclusividade maior para o teu atendimento, tá? Evite o WhatsApp, beleza? E aí, avise o teu cliente quando... avisar ele com antecedência qual é o aplicativo que você vai utilizar. Porque às vezes ele não tem o Meet no celular, às vezes ele não tem o Zoom no celular, enfim, ele não tem esse aplicativo instalado, ele nunca entrou nesse aplicativo, então faça um teste com ele antes, prepare ele para que na hora da sessão, ou pelo menos faça uma sondagem com ele, você está habituado a usar o Meet, o Zoom, porque eu faço pelo Zoom a nossa sessão. E aí ele vai te dizer se sim ou não. Se não tiver, ajude-o, envie o link para ele baixar, ensina ele, faz uma videochamada rápida com ele, explicando como funciona, prepara isso, porque se não, se você deixar para a última hora, o que pode acontecer é ele não conseguir, aí ele já vai ficar nervoso, chateado, ou seja, não tem clima mais para a sessão. Vocês estão me entendendo? Estão comigo nessa? Eu já passei por isso, tá? Na pandemia, eu passei diversas vezes por essa situação desagradável. Tanto é que aí eu fui fazer algumas sessões via WhatsApp direto. E aí acontecia exatamente o que eu acabei de trazer para vocês. Quebrava, entrava ligação, enfim. Foi uma época bastante tumultuada e a gente aprendeu muito com isso. Então, avise antes o cliente, tá? Depois, teste áudio, teste a câmera, teste o vídeo, teste o ambiente. Lembre o seguinte, você, como mentor, como coach, você tem que transmitir uma autoridade, sabe? Tem que transmitir um profissionalismo. É como se você estivesse no teu escritório e você acolhesse uma pessoa naquele ambiente organizado, né? Interessante. Limpe a câmera do teu celular ou a câmera a tua webcam, sabe? Para ficar uma coisa legal, assim. Cuide o que tem atrás, né? Na pandemia a gente não ligava muito, às vezes estavam as crianças correndo, tudo dentro de casa, não tinha jeito, você não tinha o que fazer, né? Aí, às vezes aquele, sei lá, o cenário meio bagunçado, mas era assim, a gente ia, depois a gente vai amadurecendo, vai entendendo que nós, como profissionais, a gente precisa estar em um ambiente limpo, organizado, menos é mais, ok? Cuidado com muita informação atrás, existem uns papéis de parede aí bastante interessantes e tudo, mas lembra, o foco está em você, coach. Então, o mentor, ele está olhando para você, você está olhando para ele, você tem que transmitir autoridade, né? Nada além de você, atrás de você, deve chamar mais a atenção do que você, ok? Isso é uma regra básica de comunicação.
Eu recomendo isso também em palestras, recomendo isso também nos slides de palestras. Cuidado para que o slide não chame mais a atenção do que alguma coisa em volta possa atrapalhar ou tirar a atenção dos teus clientes, principalmente aqueles que têm TDAH, né? Porque aqueles que são naturalmente distraídos, eles olham aqui atrás e de repente eles veem alguma coisa legal, e aí, me fala onde é que tu comprou esse negócio, tal, enfim, aí quebra a sessão. Então, teste o áudio, teste a câmera, veja a luz, veja o ambiente como está, o enquadramento, o silêncio. Porque senão daqui a pouco você está ali fazendo o negócio e daí está assim, né? Você está com metade do rosto só aparecendo na câmera, e aí daqui a pouco está aparecendo uma prateleira lá atrás que não tem nada a ver. Ou seja, enquadramento, é como se ele estivesse aí na tua frente. Né? Se preocupe com isso, porque vale muito a pena. Transmite profissionalismo e você consegue transmitir também uma autoridade. Ok? E já no início da sessão, aqui eu já estou falando do início da sessão, né? Depois que você entrou com ele, teste o áudio com ele também. Né? Olha, você está me ouvindo? Você está me vendo bem? Está tudo ok? Né? Você está ok? E aí ele vai te perguntar, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Teste antes para não ter problema. Com ele também, já no início da sessão. E para você estabelecer um check-in emocional, às vezes uma pergunta curta, né? Para aquecer o cliente, uma pergunta, tá tudo ok? Você está confortável aí, então? Podemos começar? Dá aquele momento de conexão imediata. E aí, beleza, tá tudo ok, vamos começar a sessão. Isso aqui parece simples e básico, e realmente é, mas tem muita gente que não faz. E por não fazer, começa uma sessão um pouco tensa. Lembra o seguinte, tira aqui 2, 3 minutinhos para testar tudo, avaliar se está tudo ok, fazer esse check-in para começar uma sessão online. Tamo junto? Então, é isso. Eu estou passando aqui os negócios tudo, meu Deus do céu. Aqui. Maravilha. Ferramentas digitais que a gente pode usar aí, pessoal. Eu gosto bastante de usar. Você pode usar também algumas ferramentas. Para compartilhar a tela, porque quando a gente está num cenário online, você pode trazer isso que eu estou trazendo aqui, por exemplo. Né? Você pode trazer um slide, você pode trazer, enfim, um mural, mapa mental, né? Você pode trazer até mesmo a ferramenta que você quer usar na tua sessão para ajudá-lo. Então, você projeta aqui a ferramenta que você quer utilizar com ele. Se você vai utilizar ferramentas, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Você vai aplicar um DISC, se você vai enviar uma ferramenta de análise de estado atual para ele, envie antes também, ok? Envie antes para que ele possa imprimir, ou uma planilha para que ele possa preencher. E aí aqui você vai mostrar essa planilha para ele e dizer para ele, você vai fazer assim, assim, assim. Você vai explicar para ele aqui na tela como você explicaria, por exemplo, lá na sessão presencial. Você vai ajudá-lo. Você pode usar aqui planilhas compartilhadas, acompanhamento de metas para quem trabalha com coaching, né? Aplicativos de foco, o Note, o Trello, o Evernote, execução de tarefas. Você pode gravar a sessão quando autorizado, e aqui eu abro sempre aquele alerta, né? Se você for gravar a sessão, peça por escrito a autorização para gravar. Mas nós podemos utilizar diversas ferramentas para melhorar a experiência visual do nosso coaching. Você pode colocar até um vídeo aí, se você quiser. Enfim, você pode fazer várias coisas. Aproveite bem o recurso que você tem para melhorar a experiência, principalmente visual, do teu coaching. Beleza? Não sei se alguém já faz isso aqui, mas aqui você pode ir tranquilamente seguindo a sessão. Beleza? Até aqui, tudo bem? Eu também recomendo, para aqueles que preferirem aí utilizar,
eu utilizo uma ferramenta chamada Systemize Coach. Essa ferramenta eu uso há anos. Agora já não tenho usado mais tanto, mas nos atendimentos individuais, essa ferramenta aqui, ela pode ser muito útil. Opa, peraí. Aqui. Por que ela pode ser muito útil? Porque ela é uma ferramenta para você organizar todos os teus clientes. Ela não é só especificamente para coaches, tá, pessoal? Ela pode ser utilizada também para os mentores aí que atendem individualmente. Todo o cadastro de clientes, enfim, tem um painel, um dashboard bem legal aqui para você olhar todos os teus clientes, tem ferramentas, tem uma planilha financeira para você entender como que está a questão dos pagamentos, você pode emitir até cobrança, tem ferramenta de e-mail, tem agenda, tem várias funcionalidades aqui. Você compartilha com ele, ele pode baixar um aplicativo, você compartilha ferramentas com ele para ele poder preencher as ferramentas, ó, tem aqui ferramentas, você pode compartilhar. O nome dessa ferramenta aqui é Systemize Coach. Eu não estou promovendo assim, não é eu que vendo isso aqui, nada disso, tá? Eu só promovo porque realmente eu usei bastante e para mim funcionou bem essa ferramenta. Hoje eu já não estou usando mais, porque eu estruturei isso dentro do ChatGPT. E eu compartilho ferramentas diretamente para os meus clientes, depois eles me devolvem, então eu faço dessa forma ainda, né? Gosto de utilizar. Mas aqui você também pode fazer isso de forma online, 100% online, beleza? Tem tutoriais, eles explicam como você pode usar. Eu gostei bastante, usei ela por muitos anos e ainda eventualmente uso quando sinto necessidade. Vou colocar aqui o link dela, tá? www.systemizecoach. Acho que é isso. Eu acredito que é só .com. Depois me confirma alguém aí, mas eu acho que é. Se não for, é .com.br. Mas confirma aí qualquer coisa, se não for. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar essa prova ao vivo aqui. Systemize Coach. .com, acho que é .br. Não, é .com mesmo. É isso. Você tem que entrar lá, se cadastrar e fluir na ferramenta. Beleza? Já indiquei vários, depois... Ah, tem que pagar essa ferramenta? Tem que pagar. Mas é baratinho, tá? Baratinho. Agora eu não lembro, acho que é R$29 por pessoa, tá? Alguma coisa assim. Então vale muito a pena porque você centraliza tudo nela. Toda a gestão dos teus clientes, faz tudo por lá. Beleza? Então depois confere, testa, dá para testar grátis se você quiser. E aqui você compartilha tudo, o PA do teu cliente, ele recebe no WhatsApp dele, enfim, é bem interessante. Beleza? Tá dado o recado. Eu já falei dela em algumas outras mentorias aí, mas é isso. Então você pode fazer isso, tá? A estrutura, a linguagem e postura do coach online. Como que é? Presença digital ativa, né? Câmera aberta, câmera ligada, olhar direto, linguagem corporal intencional. Então, assim, muitos me perguntam, dá para estabelecer rapport numa sessão online? Dá, totalmente. Principalmente espelhamento, né? Você consegue. Usar a comunicação clara, pausas na tua fala, tom de voz firme, evitar interrupções, né? Porque o som ele tem um delay no online, então às vezes você está falando, você interrompe, corta a fala do cliente. Então, assim, pega o jeito, né? A dinâmica de realmente se comunicar, que ela é um pouquinho diferente no online. Então, a gente normalmente espera o coach falar. Se ele não para de falar, você faça uma interrupção natural, como faria numa sessão, tá tudo bem. Aqui eu sempre saliento, né, sutilezas de conexão, chamar pelo nome, validar as emoções,
usar breves confirmações do tipo faz sentido, me dê um exemplo a respeito disso que você está falando. Então, toda a estrutura de diálogo em coaching que vocês já conhecem e que a gente já falou sobre elas em 2 outras mentorias aí atrás, elas precisam estar contidas aqui essencialmente como num atendimento presencial, tá? Empatia, então, sem perder a objetividade, equilíbrio, proximidade e foco nos resultados. Então, a gente mantém a nossa dinâmica e técnica de atendimento normal. Só que no online, vamos estar ligados nessa postura coach, na condução também, porque senão corremos um risco que corremos também no presencial. Ok? E aí, tem muita gente que acha a internet fria, e realmente é diferente. Por isso que o nosso objetivo aqui também é trazer uma visão para que você consiga manter o vínculo e a profundidade, mesmo que à distância. O processo de mentoria ele pode ser mais frio se você não tiver algumas técnicas aqui. Então, eu trago assim sempre uma ideia de criar um padrão de confiança no início, né? Um padrão de conexão mais alta, sabe aquela quebra de amenidades, aquelas perguntas focadas no cliente que a gente faz no início para entender como ele está, ou seja, a primeira fase de uma sessão, assim, né? A gente, quando está no presencial, é muito mais rápido, muito mais fácil. Quando está no EAD, às vezes você precisa de um pouquinho mais de tempo. Então, lembre-se o seguinte, a quebra de amenidades, a pergunta que gera interesse no cliente, como ele está, a respeito do seu estado atual, dos seus sentimentos, suas emoções, enfim, foca um pouquinho nisso até você se sentir confortável para avançar. Outro ponto importante de um processo online, agora não só da sessão, é que você pode encaixar aí alguns checkpoints semanais curtos, tá? De WhatsApp, que Telegram, porque tem gente que curte ainda o Telegram, né? Meio que afasta um pouco aquela ideia de que eu tô disponível 24 horas, né? Mas pense bem, eu gosto ainda de manter o WhatsApp. Só que tem gente, pessoal, aqui eu quero abrir um breve parênteses aqui. Tem gente que deixa o WhatsApp 24 horas por dia disponível para o seu cliente. Tome cuidado com isso. Isso aqui é para que você estabeleça checkpoints semanais curtos. Então, por exemplo, a sessão do meu coach é na segunda-feira. O que eu faço? Na quinta-feira ou na sexta, mas normalmente na quinta-feira, eu estabeleço um contato com o meu coach, com o meu mentorado, para entender como que ele está indo, como que está sendo a caminhada semanal dele, certo? Então, é assim, uma forma da gente manter dar um pico ali de engajamento no nosso coaching, no processo. É diferente, não que eu não faça isso no presencial, mas veja bem, o foco aqui é manter vínculo, engajamento e profundidade mesmo à distância. Então, quando a sessão é na segunda e na quinta o meu cliente recebe uma mensagem minha, um lembrete, ou então um checkpoint. E aí, como que está a caminhada durante essa semana? Está tudo ok? Ele vai te responder. Talvez ele comece com uma história, uma conversa enorme. O que você tem que fazer aqui? Olha, ok, nós vamos deixar esse assunto para a sessão. Agora, o que você pode fazer daqui até a nossa próxima sessão para superar esse obstáculo e realizar o teu PA, teu plano de ação. Ok? Então, assim, é um momento de 5 minutos estratégico que você pode utilizar para manter vínculo, aquecimento e engajamento. Beleza? O feedback pós-sessão em áudio, eu mando às vezes, né? Às vezes no final de uma sessão, às vezes no outro dia de manhã ou à tarde, eu envio um áudio dizendo, olha, nossa sessão, nós falamos sobre isso, seu PA foi esse, e tal, tudo ok? É isso?
Então, isso mantém um nível de aquecimento, de engajamento também. Reforça a autoridade e o sentimento de que o nosso cliente está sendo acompanhado. Certo? Se não fica assim um encontro daqui uma semana e nesse intervalo parece que não tem ninguém, parece que eu não tenho apoio. E coaching e mentoria é apoio, é sinônimo de apoio. Né? Beleza? E aí aqui, claro, a construção de trilhas personalizadas, todo o processo de mentoria individual ou de coaching individual acaba tendo uma construção de trilha personalizada. O cliente nesse processo aqui, por ser um processo individual, ele vai perceber-se, ou deve perceber-se, cuidado e se sentindo tratado com exclusividade. Ele não pode ser mais um, ou qualquer um, ou participando de qualquer coisa. Tem que cuidar com isso, principalmente a galera que quer atender mentoria. Tá, pessoal? Vou abrir aqui mais um. Aqui a gente tem um ponto importante. Se você quer atender, criar mentorias, e essas mentorias não são individuais, tome cuidado. Tem muita gente que se perde exatamente vendendo mentorias em grupo, e aí isso aqui fica no meio do caminho. Né? Porque às vezes a pessoa percebe na promessa que ela vai ter um apoio muito próximo, e de repente ela se vê dentro de um contexto onde ela é mais uma ali e não consegue ter, então, um acompanhamento, ou não se sente considerada dentro desse acompanhamento. Isso acontece bastante no online, no EAD, principalmente quando a galera diz que é mentoria em grupo, vende mentoria em grupo. Quem faz formação comigo sabe, eu falo na formação que não existe mentoria em grupo. Os caras ficam tudo louco comigo. Mentoria é um processo entre um mentor e um mentorado. Assim como não existe coaching em grupo. Coaching é um processo entre o coach e o coaching. O que vem a ser algo em grupo é muito mais alinhado com um treinamento, certo? Um treinamento, do que uma mentoria ou coaching. Vocês estão comigo nessa reflexão? Eu estou fazendo uma reflexão só abrindo esse. Então, toma cuidado, porque um atendimento individual, sendo ele presencial ou online, ele tem que ter uma característica de trilha personalizada, onde o cliente percebe o quê? Cuidado, apoio e exclusividade. Se você, num atendimento individual online, não conseguir transmitir isso aqui para o teu coach ou para o teu mentorado, aí você está falhando. É o erro que muita gente comete. Tamo junto? Daqui a pouquinho eu vou abrir para as perguntas, tá? Para a gente fechar aqui, coaching. Coaching digital, ele ou a mentoria, né, online, são tão poderosos quanto presencial. Ainda mais depois da pandemia. Desde que você, mentor, coach, domine a estrutura, postura e ferramentas. Tá? É uma coisa que eu me preocupo bastante, falo muito com os meus alunos sobre isso, né? Vocês sabem. Eu prezo para que vocês apliquem as ferramentas em auto-coaching. Jamais, agora eu vou chamar muita atenção de vocês. Jamais apliquem uma ferramenta de forma online que vocês não aplicaram com vocês presencialmente aqui, né? Assim, no papel, com caneta, né? Ou com alguém em teste, em treino, ou com um cliente. Jamais aplique uma ferramenta online que você não experimentou ela no presencial, porque isso pode atrapalhar o teu processo. Né? Imagina, se você não sabe aplicar, nunca aplicou, então pega a ferramenta e envia para o teu cliente, escreve aí, anota isso, depois me manda. Sempre tem que ter um momento de orientação antes de aplicação da ferramenta. E esse é um erro que muitos profissionais cometem,
que é não orientar de como fazer a aplicação da ferramenta. Envia a ferramenta, às vezes pede para imprimir, envia ela numa planilha e tal. Vou te mandar uma ferramenta, preenche para mim e depois me devolve. Toma cuidado com isso. Porque se você fizer isso sem nunca ter aplicado, certamente você pode ter algum problema, tá? Então, lembra disso. Domine a estrutura das ferramentas, tenha uma postura coaching durante todo o processo ou sessão. E aqui eu quero convidar você já para fazer isso aqui, ó. Na próxima sessão que você tiver aí, ó, seja ela pro bono, de treinamento, de teste, enfim, ou até entre vocês, tá? Porque eu vou abrir aqui de novo amanhã a nossa enquete para ver quem está disposto a passar por um processo de coaching ou uma mentoria de IE, né? Pelo menos uma sessão ou duas, enfim. E aí, quem sabe, é uma boa oportunidade para vocês trocarem online, fazerem essa troca, né? O ser atendido e atender, ser atendido e atender. E até mesmo trocarem ferramentas. Tá bom? Então, aplicar aí, pelo menos, alguns dos pontos aprendidos aqui na nossa... E também trazidos aqui, né, na nossa mentoria. Beleza? Então, assim, não tem mistério. Tem, às vezes, é o medo. É o medo de não dar certo, o medo de errar, o medo de começar o processo. E aí, pessoal, eu vi, assim, algumas preocupações de vocês, tá? Como, por exemplo, como atender uma pessoa com TDAH. Como atender uma pessoa que não presta atenção na sessão, se distrai, entra o marido, entra o filho na sala, atrapalha o momento. Será que isso pode acontecer, sim ou não? Vai acontecer, mas existe uma maneira para não acontecer. E é a maneira que eu uso e funciona muito bem. Eu sempre, como falei lá no início, eu sempre falo para o meu cliente o seguinte: olha, a sessão é um momento exclusivamente teu. Um momento onde você deve se desligar de tudo, porque você está investindo em você, investindo na tua melhor versão, investindo nos teus sonhos. E é um momento onde você pode contar com alguém para que você não seja interrompido. Estar em um ambiente onde você não seja interrompido. É possível isso para você? É possível você se presentear com esse momento? De entrar em uma sala, trancar, se for o caso, num lugar silencioso, onde você consiga ter um momento só seu? Cara, quando eu falo isso, a pessoa já na hora ela diz assim, com certeza, eu vou fazer isso porque eu mereço ter um momento só meu. É o momento que eu estou investindo em mim, nos meus sonhos, na minha melhora, naquilo que eu estou buscando e tal. E galera, eu vou dizer para vocês, funciona. Mas isso é preparação, ok? Se não fizer essa preparação, o que vai acontecer? É o marido chamando, é o entregador do Mercado Livre, é não sei o quê, é uma criança batendo na porta, berrando, mãe, o cachorro latindo, e não sei o quê, e o pau quebrando. E aí acabou, não tem clima para uma sessão, né? Imagina você está fazendo a galera da inteligência emocional aí, ou até mesmo do coaching, né? Imagina você fazendo uma reprogramação com a pessoa, e o cachorro latindo na porta, desesperado, querendo entrar. Ou então uma criança batendo, mãe, eu quero comida, mãe. Cara, não tem como. Né? Então, prepare bem esse momento, porque aí não tem erro. Né? Então, eu sempre falo isso. Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, antes de abrir para as perguntas, é, por favor, gente, vocês não têm obrigação de resolver a vida do cliente de vocês. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente, como coach, como mentor, a gente entra naquela ideia de que nós precisamos resolver
definitivamente a vida de uma pessoa por completo. E que o processo de coaching só vai trazer, ou de mentoria, só vai trazer ROI para ela, só vai trazer o retorno sobre o investimento, se ela, se, se ela tiver os seus problemas resolvidos de uma vida inteira. Não, não, não entre nessa paranoia. Por quê? O processo de mentoria, de coaching, ele normalmente ele tem como objetivo resolver um problema da vida dessa pessoa. Uma questão pontual. E que se você ajudar essa pessoa a resolver essa questão pontual, você vai abrir portas para que ela possa resolver inúmeros outros problemas da vida dela e conquistar muitas coisas. Veja que nós somos o canal de treinamento para que uma pessoa aprenda a resolver com autorresponsabilidade as tretas da sua vida, mas ela tem que começar por uma, que ela escolhe dentro do coaching ou dentro da mentoria que você está fazendo com ela. É lógico que se você confiar no que você está fazendo e tiver uma ótima conexão com o teu cliente, ele vai resolver muito mais do que um problema. Ele vai te mandar mensagem no WhatsApp dizendo assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu resolvi uma treta que já não, há 20 anos eu não resolvi, ou então consegui fazer tal coisa que eu não fazia há 4 anos, eu voltei para a academia, eu melhorei a minha relação com o meu marido, e às vezes isso nem é a meta do processo. Vocês estão comigo nisso, gente? É isso que acontece. Então, por favor, não se preocupe em querer resolver todas as tretas dos seus clientes. Se preocupem em resolver uma com eles. Ok? Outro ponto importante. Tem gente que pensa o seguinte, que sessão boa é a sessão que o cliente chora. Sessão boa, o cliente não chorou, fiz uma reprogramação, fiz a metáfora da gaivota com ele lá, e ele não chorou. Não fui, eu sou ruim demais. Aí começa a entrar numa paranoia, achando que você é ruim demais, que você não fez bem, que o atendimento online não é bom, e que não sei o quê. Para com isso. Para. Você faça do jeito que tem que ser feito, ponto e acabou. Não fique esperando que o cara vai chorar, entendeu? Não. Ah, mas ele não se emocionou? Tá tudo bem. Talvez não se emocionou agora, quando você desligar, apertar o botão vermelho do Zoom ou da Meet, ele vai entrar lá no quarto dele, ou vai no banheiro e vai chorar, não sei. Mas entenda, isso vai fazer um efeito na vida dele. Ok? Seja online, seja presencial, as coisas acontecem, desde que você mantenha o procedimento. Estrutura de sessão, anota aí para você, estrutura de sessão e estrutura de diálogo em sessão. São duas coisas diferentes. Quem não esteve na mentoria e quer receber as duas mentorias, né? Uma foi sobre estrutura de diálogo e a outra foi sobre estrutura de sessão. Essas mesmas estruturas que nós usamos no presencial, nós usamos aqui no EAD. Se você conduzir dessa forma e se precaver dessas, né, essas questões que eu acabei de trazer aqui, você vai fazer uma sessão incrível com o teu cliente. Tamo junto? Quero dar os parabéns para vocês, porque tem uma galera aqui, são 25 pessoas presentes nessa aula de hoje, aqui nessa mentoria. Bom, agora eu vou abrir para as perguntas de vocês. Eu acredito que vocês têm algumas dúvidas e eu gostaria de estar respondendo, as contribuições também, porque eu sei que tem gente que já atende aqui online há muito tempo, tem gente que está começando, tem gente que ainda não atendeu porque está com medo, e tem gente que está pegando coragem, né? Então vamos lá, o que vocês trazem para mim? Deixa eu olhar se tem alguma coisa no chat. Só levantar a mãozinha aí, abrir o microfone e perguntar. Qual a idade mínima? A Silvana está perguntando aqui, qual a idade mínima
para aplicar uma sessão de coaching? A idade mínima é a idade que possa ter o interesse em alcançar um objetivo, resolver uma questão, por exemplo, de comportamento, encontrar um caminho de carreira a seguir. Então, a gente sempre parte do princípio de que pessoas com 16 anos para cima são pessoas que têm um nível de consciência já desenvolvido ao ponto de encaixarem bem dentro de uma estrutura de um processo de coaching ou mentoria, né? Principalmente dentro da nossa metodologia aqui. Agora, quando nós falamos da inteligência emocional, é mais abrangente um pouco. Nós temos profissionais, mentores de inteligência emocional que atendem crianças. Eu já atendi crianças, adolescentes, com a metodologia da IE. Só que com alguns pontos que normalmente eu trago para quem está buscando entrar nesse nicho, certo? Mas no processo de coaching, propriamente dito, a partir dos 15, 16 anos, já é um bom momento para se começar, principalmente para quem está buscando alcançar objetivos, para aqueles adolescentes que estão buscando uma carreira, entender em qual faculdade eles se encaixariam melhor. Aí você entra com um DISC, com tudo mais, você começa a fazer um direcionamento até vocacional a partir de um DISC aplicado, certo? Então, essa é a idade mínima aí que a gente traz como uma idade ideal para iniciar. Vamos lá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quem vai levantar a mãozinha aí? Vamos lá, gente, coragem. Dionísio. Fala, Beto. Tudo bem, irmão? Tudo bem, beleza? Cheguei um pouquinho atrasado. Beleza. Em função da aula, cara. Dionísio, lembra do livro que eu comentei sobre acolhendo a sua criança interior? Lembra? Uhum. Você até, acho que você mandou também para a galera, né, na última vez que a gente conversou. Eu fiz uma pergunta aqui, queria saber o quanto é viável, tá? Em uma sessão, é viável ou em que momento é importante entrar na infância do cliente até para entender um pouco esse estado atual dele? Porque o estado de origem, né, como você comentou no coach, é uma informação muito importante que a gente precisa ter. Então, assim, seria viável ou esperar algumas sessões, né? Por exemplo, a partir da 4ª sessão, por exemplo? No processo de coaching, propriamente dito, né? No processo de coaching, nós vamos ter que entender se isso realmente tem uma necessidade. Por quê? Porque coaching ele é um processo orientado para o futuro, para a realização de objetivos e metas. Então, quando a gente vai ao estado de origem, normalmente vamos para investigar a origem de uma crença limitante muito forte. É claro que a gente pode usar elementos de ressignificação, como as meditações guiadas, né, as reprogramações emocionais. Mas, às vezes, no processo de coaching, você vai ter que entender se isso é viável ou não. Na mentoria de inteligência emocional, você vai perceber que nós temos previsto dentro do programa, né, durante todo o programa, a gente tem, em um momento, previsto o resgate da criança interior. Então, lá na mentoria de inteligência emocional, sim, porque daí ela tem exatamente o objetivo de ressignificação total da vida de uma pessoa. Agora, no coaching, vai depender muito. O que eu faço e funciona muito bem? Quando você tem as duas certificações nossas, as duas formações, né, você começa, eventualmente, a pegar experiência, e aí você vê que uma pessoa está muito travada na infância. Ela não sai de lá. Parece que tudo ela volta lá. As principais crenças limitantes dela estão lá. Quando você domina as duas metodologias, aí é a questão que o Beto está trazendo aqui.
Aí é o momento de você, de forma mista, pegar uma ferramenta da IE, que é a ferramenta da criança ferida, que você ressignifica e cura essa criança, né, dentro de uma reprogramação, e aí você aplica ela. É uma sessão extra dentro do processo de coaching, certo? Que o processo em si, ele não prevê uma sessão como essa. Só que a sessão da criança ferida é uma sessão que tem que ter começo, meio e fim. E para você fazê-la bem feita, você tem que trabalhar durante uma sessão inteira, né? Uhum. E aí, quando você domina as duas metodologias, tem as duas certificações, você mesmo que começou um processo de coaching, você abre uma sessão para ressignificar e trazer vida para essa criança que está ferida dentro de um adulto problemático. Todo adulto problemático esconde uma criança ferida dentro de si. Uma criança que foi humilhada, maltratada, que foi violentada, abusada, injustiçada, que foi rejeitada, até mesmo abandonada. Os adultos problemáticos que nós vemos por aí hoje são crianças que não souberam como lidar, porque eram apenas crianças. E esses traumas foram carregados até hoje, causando problemas aonde esse adulto passa. Então é muito pertinente que, né, se você domina as duas metodologias, você possa encaixar essa ferramenta em algum momento, mas é bom abrir uma sessão exclusiva para isso. Eu fiz muito e faço muito isso até hoje, mas eu sempre preparo o cliente, Beto, da seguinte forma, eu falo assim, eu tenho uma sessão que eu gostaria de fazer com você, que é uma sessão extra, uma sessão onde nós vamos trabalhar profundamente a ressignificação de problemas do passado, do estado de origem. Você topa esse momento? Aí a pessoa diz na hora, né? Ou sim ou não, mas normalmente é sim. E aí na próxima sessão eu encaixo uma sessão de IE, né, profunda como a da criança ferida. E aí, meu irmão, é lindo de ver, né? Então é isso que eu faço, Beto, e o que eu recomendo. Então, valeu, Dionísio. Depois, se puder... Você tem esse livro em PDF, Beto? Não, mas eu tenho um grupo que a gente troca livros em PDF, vou dar uma olhadinha. Se eu tiver, eu mando no grupo. Beleza, eu acho que eu tenho aqui na nossa biblioteca, lá na descrição do nosso grupo. Eu acho que você mandou um na semana passada. Só Eu não lembro mandei, se foi ele. eu mandei, será que não foi no Master que eu mandei? Eu acho que foi no Master. Eu vou verificar, eu mando para a galera aqui, mas eu acho que a Eu gente tem. vou dar uma olhadinha. Maravilha, velho. Obrigado. Imagina. E aí? Quem mais, gente? Vocês estão muito caladinhos, vocês têm que falar mais, galera. Estamos... Quem mais? Ninguém? Vocês estão quietinhos demais, meu Deus do céu. Vocês podem também fazer perguntas sobre outras questões, tá, pessoal? Só para a gente encaminhar aqui, nós temos uma turma de inteligência emocional que vai acontecer 3, 4 e 5 de outubro. Abrimos as vagas também para quem é nosso aluno e que queira estar com a gente por lá, tá? Lá em Alphaville, nós vamos ter a próxima turma aí de inteligência emocional. Quem viveu a experiência com a gente presencial foi surreal, de lindo, né? Foi maravilhoso. Uma experiência de ressignificação profunda e totalmente replicável, né? O que é isso? É você aprender vivendo a experiência e depois poder replicar isso de forma extraordinária na vida de outras pessoas, grupos, palestras, treinamentos. E aproveitando aqui que nós estamos reunidos nesse momento, enquanto vocês estão preparando as perguntas de vocês aí, nós temos uma grande novidade para vocês. Nós fizemos essa semana, formalizamos uma parceria com o Embraep. Não sei se vocês já ouviram falar no Embraep, mas é a maior autoridade no Brasil em NRs, em normas regulamentadoras, e fizemos essa parceria para poder
dar acesso a vocês a uma certificação que as empresas têm como a maior autoridade na área no Brasil, né? Que é a certificação da NR1, que está sendo tão comentada, que vai entrar em vigor em maio do ano que vem. A certificação da NR1 pelo Embraep, em parceria com a SBCE. Nós já vínhamos trabalhando nisso bastante tempo, e agora, finalmente, essa parceria se concretizou. As empresas, elas entendem, né, o Embraep como uma grande autoridade em normas técnicas e nos veem também como uma grande autoridade em inteligência emocional, em treinamentos, coaching, e a gente, então, uniu essas duas forças e autoridades para trazer para vocês uma certificação que é válida em todo o território nacional, reconhecida no meio empresarial no Brasil, como a maior autoridade em NRs, tá? Então, nós vamos estar falando sobre isso em uma aula específica. Aqueles que tiverem interesse em surfar a onda da NR1, vocês vão aprender de forma prática, objetiva. Eu vou explicar tudo em uma aula como isso vai funcionar. E nós queremos dar acesso a isso para vocês. E não só acesso à certificação da NR1, mas também apontando para um caminho de como vender isso. Né? Porque mais importante do que você conhecer a NR1 é você saber como transformar isso em um produto para acessar as empresas, porque a partir do ano que vem, todas as empresas de médio, grande porte vão estar buscando esse caminho, né, da NR1. E é um caminho sem volta, porque as empresas precisam avaliar riscos psicossociais e desenvolver, em cima desses riscos, projetos contínuos de treinamento, palestras, acompanhamentos. Então, assim como as outras NRs, né, de segurança do trabalho, para que as pessoas não se acidentem, para que elas não fiquem doentes fisicamente, agora também em vigor, o ano que vem, as normas que vão regulamentar a saúde mental dentro das empresas, tá bom? Então, é uma notícia de primeira mão que a gente está trazendo aqui, e a gente vai falar sobre isso numa aula específica com vocês, para dar acesso a essa certificação para aqueles que têm interesse em abraçar esse mercado lindo que está entrando aí no Brasil, que vai trazer bons frutos. Vamos ver quem está na fila aqui? Então, deixa eu... levanta a mão de novo aí, gente. Eu aqui baixou. Fala comigo, Aguinaldo. Tudo bom, querido? Só abrir o microfone aí. Boa noite. Tudo bom, Dionísio? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, querido. Bem-vindo. Prazer já estar participando aí. Não consegui participar muito das últimas, acompanhei no offline depois, mas sempre são mentorias muito importantes aí para a gente, muito úteis, né, no dia a dia. E iniciei o curso aí, a formação em fevereiro, março, e algumas turbulências pelo caminho. Agora voltei a retomar os estudos e me preparando aí para iniciar essa carreira do coaching aí. Creio que mais de 1 mês, 2 meses aí no máximo, eu devo estar finalizando para depois começar a parte da inteligência emocional. E durante esse processo aí, esses meses desse ano, só gostaria de compartilhar aí com o grupo, eu avancei numa outra empreitada aí, num trabalho numa empresa aí na área de gestão, e sem me entender muito bem ainda no processo, sem entender o meu perfil, comecei a ter algumas dificuldades no processo aí na área de gestão, e quando voltei a estudar e fiz o DISC, né, apliquei o DISC na empresa, apliquei o DISC comigo mesmo e me identifiquei com dominância alta e todas as dificuldades estavam descritas ali. O choque de gestão. Legal. Então, muito bacana, assim, a gente sentir isso na prática, na pele, né, o quanto é difícil e quanto muita gente passa por isso também, né, com seus perfis, e saber que daqui a pouco a gente pode estar contribuindo e
e fazendo diferença aí também no mercado. Só realmente deixar a mensagem. Em breve estarei abrindo aí para os colegas aí participarem de algumas sessões aí para a gente praticando também. Maravilha, maravilha, é isso aí. É impressionante como esse conhecimento abre a visão, né? Abre a visão. E nos coloca numa perspectiva muito mais interessante, as claras, digamos assim. Eu vejo isso em todo lugar que a gente aplica DISC, essa é a visão que se traz, né? Poxa vida, parece que ligou uma luz aqui, cara. Tava todo mundo no escuro e agora a gente se entendeu aqui quem é quem e o que é. É bem assim. É isso, e tem que aplicar, não tem jeito, tem que aplicar, tem que saber. E nós andamos um pouco na contramão do mercado, porque a gente quer tornar o DISC humanizado, né? A gente não quer que seja um relatório numa gaveta, a gente quer que o DISC seja algo que a pessoa que passe por uma avaliação DISC entenda o que é o DISC e o que são os perfis e o que são características fortes de cada perfil, né? E isso, cara, faz muita diferença, muita diferença. Então, que bom, que bom. Seja bem-vindo aí de volta na jornada, para cima. E aí, Pabli? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, querida? Tudo jóia. Tô num processo aí semelhante do Agnaldo, né? Parei um pouquinho, retomando, e é sempre bom estar aqui, né? Ter esse apoio aqui para reforçar, para tirar nossas dúvidas. Desde já agradeço vocês. E eu tenho uma dúvida com relação à estrutura. Eu fico sempre na dúvida, assim, de como estruturar, de como diferenciar se aquilo que eu vou oferecer é uma mentoria, é um curso, é um workshop. Eu tenho dúvida, não sei se caberia isso aqui hoje, Cabe, né? cabe. Seja assunto para um outro momento, Cabe, mas sim. na estrutura, eu sempre tenho dúvida, né, de como estruturar daquele formato ali, é um curso, o que eu... É estrutural mesmo, né? O que eu preciso oferecer para que eu chame aquilo de mentoria, ou de curso, ou de workshop, Sim. a diferença entre... Se Muito é bom. só uma questão de nomenclatura, ou realmente existe uma diferença no preparo, no que eu estou oferecendo. Existe sim. Você vai entender com tranquilidade. Eu até falei um pouquinho disso ali no início, né? Porque muita gente acaba entrando nessa vibe do mercado. O mercado hoje faz o quê? Coloca 100 pessoas numa sala e diz que aquilo é uma mentoria. Tudo bem, talvez seja uma consultoria, e o pessoal chama de mentoria, porque mentoria está em alta e vende muito, né? Então, assim, hoje tudo é mentoria, mas o mercado está fazendo isso com mentoria, só que não é mentoria, é uma consultoria. Se eu vou te ensinar um método, isso não é uma mentoria de fato, né? É uma consultoria, porque eu tenho um método técnico desenvolvido que eu te levo do ponto A para o ponto B, te dizendo o que você deve fazer. Isso é coaching? Não. Isso é uma mentoria de fato? Também não. Isso é o quê? Uma consultoria ou então um treinamento. É ou não é? Mas o mercado coloca um rótulo de mentoria porque hoje tudo é mentoria. Mas a gente precisa ter esse discernimento, é importante isso. Então, por exemplo, numa mentoria, vamos falar da mentoria originalmente, essencialmente. Uma mentoria é um processo entre um mentor e um mentorado. Só que nesse processo, do mentor e do mentorado, talvez o mentor é um cara que tem uma experiência em conduzir pessoas até um lugar onde ele chegou. Mas é um processo individual. Porque é um processo de acompanhamento entre alguém que tem uma experiência, que tem um conhecimento, conduzindo uma pessoa que tem objetivos pessoais definidos, metas pessoais. Olha o outro elemento de uma mentoria, né? Metas pessoais, conduzindo ele por um caminho que ele já conhece. Ok, isso é mentoria de fato. O que é coaching? Coaching é um outro processo individual entre um coachee e um coach, onde as metas são do coachee, e são metas pessoais e individuais. Então, também é um processo entre duas pessoas, um profissional e um cliente,
onde esse profissional, através da metodologia coaching, conduz o cliente a alcançar objetivos definidos previamente. Qual é a diferença agora entre um trabalho com um grupo de pessoas? Por que não é coaching, né? Por que não é... Porque ali cada um tem uma meta, cada um tem um objetivo diferente. Então não tem como aquilo ser coaching, né? Não tem como tecnicamente aquilo ser uma mentoria. Aquilo é um treinamento, é um curso, é uma palestra ou uma consultoria onde se ensina um método. Essa é a diferença, Pablo. Ficou claro ou não? Ficou claro? Só que o que acontece? A gente entra na vibe de fazer o que o mercado faz porque o mercado faz. Está todo mundo fazendo isso, a gente acaba entrando nessa vibe. Olha, minha mentoria em grupo. Então o pessoal vende como mentoria em grupo. Eu não critico isso, tá? Não critico, porque é uma nomenclatura que ganhou uma dimensão muito grande. Mas acaba sendo o quê? Um treinamento, um curso. Algo que você ensina para as pessoas, para um grupo de pessoas, onde cada um ali tem um objetivo aleatório, diferente. Né? Então, e se você puder, dentro de um contexto, de um treinamento como esses, onde você coloca um grupo de pessoas para ensinar algo, ter a oportunidade de fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó, que é você escutar, responder perguntas, direcionar uma pessoa individualmente, aí fica com mais cara de mentoria, certo? Se não é apenas um curso online, ou um treinamento ao vivo. Né? Mas se tiver essa possibilidade aqui, eu não tenho restrição nenhuma em dizer, olha, estamos em uma mentoria, porque eu nesse momento estou atendendo uma demanda individual da Pablo, ajudando ela aqui em uma questão individual e que esclarece muita coisa para muita gente também. Né? Então fica com cara de mentoria. Aí sim. Aí você esquenta a ideia de que isso seja uma mentoria. Ficou claro? Então é isso. Coaching e mentoria é um processo individual entre um profissional e um cliente. E se você conseguir criar um grupo e dispor dessa estrutura, onde você consegue orientar pessoas em perguntas e respostas, pode chamar de mentoria. Mas é mais um treinamento, um curso, né, onde você está ensinando algo. Beleza? Está errado fazer isso, chamar de mentoria? Não, não é esse a questão não é essa, né? A questão é justamente entender a forma como você vai entregar. Tem que ser um entregável, e esse entregável pode encaixar como mentoria, curso, treinamento, consultoria, enfim. Vamos ver como que isso encaixa aí melhor. É mais comercial vender mentoria. Beleza? Fala, Eunice Reis. Tudo bem, querida? Tudo bem, meu professor querido? Tudo ótimo. Faz tempo que a gente não se fala, né? Nossa, já tive acho que umas 2 vezes em Alphaville, não te vi, você está muito compromissada, né? Olha, graças a você, viu? Que bom. Graças a você, porque não tem nenhum dia que eu não aplique técnicas que eu aprendi com você. E a minha dúvida, a Pablo perguntou, já esclareceu a primeira dúvida, e eu estou com uma segunda dúvida, porque eu estou também pesquisando sobre a NR1, e uma pessoa me fez uma pergunta, eu não sei. Uma empresa que contrata CNPJ, ela também vai precisar de ter essa avaliação, o diagnóstico e fazer a continuidade? Espera aí. Não entendi. Uma empresa que... As empresas que elas contratam CNPJ. Ah, tá. Uma empresa... Você sabe se elas vão precisar fazer a implementação da NR1? Cada CNPJ, cada empresa tem a sua obrigação. Então, por exemplo, se eu estou contratando você, a tua empresa, para prestar um serviço para a minha empresa, a obrigação de promover políticas de saúde mental é sua, não minha. Você entendeu? Não, mas o diagnóstico vai ser
vai ser feito nos CNPJs que estão lá dentro Não, trabalhando? o diagnóstico é sempre feito no CPF, na pessoa que ali está. Então, o diagnóstico Então de mesmo risco, que... o diagnóstico de risco psicossocial, ele é feito Sim, com os profissionais, com as pessoas que trabalham na empresa, né? Ele não é feito numa outra empresa, ele sempre é feito com pessoas. Então, por isso que eu digo, se eu contrato alguém PJ, tecnicamente eu não tenho responsabilidade de fazer diagnóstico de, mesmo que você seja um contrato permanente, né? Posso amigavelmente dizer assim, poxa, você está prestando serviço para mim, vamos fazer um diagnóstico aqui? Tudo bem, informalmente. Mas quando você está vinculado a um CNPJ que presta serviço para outro CNPJ, a responsabilidade de avaliar riscos psicossociais é do CNPJ que está acima daquela pessoa ali, que está né, a pessoa que está naquele guarda-chuva ali. E o não, contratante. e não do contratante, né? É Então, do o contratante. contratante pode, inclusive, exigir, viu? Porque Então, o contratante, e ele pode pedir para o contratado fazer o diagnóstico. ele pode dizer, ó, você tá vinculado à NR1, eu contrato só para empresas que tenham a NR1 rodando lá, por exemplo, né? Vocês estão dentro das normas da Entendi. NR1, eu contrato, senão eu não contrato. Por exemplo, eu tenho empresas que eu presto serviço para Petrobras, presto serviço para Bayer, presto serviço para várias JBS, e o que acontece? Eles me pedem várias coisas aqui. Eu preciso estar encaixado em várias coisas que são, para eles, são muito importantes. Se não estiver em acordo com algumas políticas, eu não consigo fazer alguns trabalhos lá. Então, pode ser que eles te peçam isso. Mas tem vocês vão ver lá na NR1, que tem algumas empresas com número de profissionais que não estão na obrigatoriedade ainda. Então, tem alguns pontos ali que eu não vou te dizer agora com certeza, mas tem alguns pontos ali que estão em abertos, né? Agora, Sim. agora, quanto à questão de exigir, pode exigir, mas a responsabilidade é sempre de um CNPJ com Com o CPF. com o CPF. Com o CPF. Então, independe do contrato que é feito, a empresa contratou, ela precisa de estar com diagnóstico. O diagnóstico, ela está obrigada só a quem está no regime de CLT com ela, a princípio, né? Então, assim, É só quem, a obrigatoriedade é só quem está no CLT. exato. Por exemplo, eu tenho aqui a minha empresa, eu tenho 50 funcionários. Os meus 50 funcionários aqui vão passar por um diagnóstico de risco psicossocial. Uhum. Né? A partir disso, vamos criar aqui políticas para a implementação de um programa de prevenção à saúde, focado em saúde mental. Nossa, não sei não, daqui um pouco vai ter uma outra emenda, porque tem escritórios de engenharia, por exemplo, que todos os profissionais contratados para trabalhar nesse escritório é CNPJ, e eles ficam lá o dia inteiro. Sim, sim. Só que eles são empresários, né? Eles são E eles prestadores de sofrem. serviço. Então, mas só que eles sofrem, todas aquelas. Tem vários que eu estou conversando que eles sofrem aquelas Exatamente. sanções. Eles sofrem. E assim, teria que olhar a norma, né? Para ver se existe já alguma coisa lá. Eu não sei te dizer com certeza. Pelo que eu vi, não. Porque se o cara ele é CNPJ, as empresas estão fazendo isso já, parece que é de propósito, né? Então, é isso que eu tô assim, meio cabreira. Se você se torna empresário, né, você tem que cuidar da sua vida. Você não é mais CNPJ, Então, não é mais responsabilidade do CNPJ pela qual você trabalha, né? então, mas tem muita empresa que está contratando até o pessoal para trabalhar na fábrica, por exemplo, com PJ. As pessoas nem têm o que é PJ e vai lá, abre um MEI e já tem PJ e depois eles estão se prejudicando e aí eles não vão participar. Mas eu acho que isso daí vai ser um assunto... O setor público também fazendo muito isso. Eu acho que isso daí vai ser um assunto que vai dar pano para manga, então. Vamos ver. Vai. Mas assim, se a empresa entrou nesse regime, certamente ela vai ter que entrar no ritmo.
Se a pessoa está prestando serviço em tempo integral, com contrato PJ, provavelmente vai ter que fazer o diagnóstico de risco, vai ter que entrar todo mundo no mesmo... A empresa vai ter que se responsabilizar, eu acredito que sim. Nesse caso aí, né? Nesse caso. Sim, então tá. Beleza? Mas assim, a gente vai falar, eu acredito que semana que vem sobre isso já. Amanhã a gente tem uma reunião para definir certinho, mas a gente vai... E quem tiver interesse vai poder participar de uma aula conosco aqui para entender o que precisa fazer. E a gente vai tornar isso algo muito acessível, realmente, para que vocês possam ter a certificação pelo Embraep com SBCE, para ter essa autoridade aí de chegar entendendo tudo sobre a NR1. Até eu vou fazer, porque eu não tenho a certificação, então até eu vou entrar, vou fazer. Porque vai precisar, né? Isso daí é exigido que tenha certificação técnica, né? Não tiver, não entra. Se não tiver certificação técnica, não entra. E não é qualquer cursinho que você compra na internet. Comprei um cursinho aqui por R$19,90, agora eu entendo tudo. Não, as empresas, elas, na sua grande maioria, reconhecem o Embraep como a certificadora oficial no Brasil. Né? Por isso que a gente fez a parceria com eles para poder trazer essa norma, de fato, para vocês, como ela vai funcionar. Né? Então, e o reconhecimento do MEC você vai dar também? Porque eu acho que eles estão pedindo, né? Não, reconhecimento MEC, só quem não tem a validação do Embraep, que acaba, às vezes, junto à universidade, buscando um reconhecimento MEC. Mas, tendo a formação pelo Embraep, não precisa, porque é a formação de norma técnica validada no Brasil. Então, não é obrigatório que seja pelo MEC. Mas, assim, o que a gente vai fazer, né? A gente vai reunir com eles e tudo, porque tem que ter uma carga horária para ser válido pelo MEC, né? Sim. E, assim, é isso que a gente está definindo. Talvez a gente consiga fazer isso pelo MEC, mas as empresas não estão muito focadas no MEC em relação a isso, porque a NR1 é uma norma de tantas outras NRs que existem, que já são hoje utilizadas nas empresas e certificadas pelo Embraep. Beleza. Beleza? Perfeito. Vamos esperar, então. Isso aí. Semana que vem a gente traz mais novidades aí. Tá. Você vai sempre... vai ser segunda-feira? A cada 15 dias a gente se reúne aqui, tá? Tá. Não, eu sei, mas aí você mudou para ser sempre segunda ou terça agora? O que você fala? Essa reunião que você vai fazer da NR1 vai ser numa segunda ou terça? A gente vai organizar e eu vou avisar no grupo o dia, certinho. Tá? Eu aviso com antecedência para vocês. É porque sempre de quarta e quinta é os dias que eu atendo à noite. Por isso que eu estou perguntando. Não, quarta e quinta não é um bom dia, não. A gente vai fazer ou na segunda ou na terça. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Porque senão teria que mudar os meus pacientes. Mas tá jóia. Fica tranquilo. Mais alguém aí, minhas águias? Obrigada. Valeu, Eunice. Um abraço, querido. Obrigado, viu? Mais alguém? Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat para nós. Não tem mais nada. Então, fechou. 21h19, quase 1h30 aí. Galera, sempre gosto de reforçar, por favor, em caso de dúvida, envie mensagem no meu WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas não fiquem com dúvidas. Aproveitem essa oportunidade de estar sempre enviando aqui a dúvida, a pergunta, enfim, o que vocês precisarem, a gente está à disposição para orientar. Tamo junto? Sempre um prazer a gente estar nesse momento. Que Deus abençoe a noite de vocês aí, um bom descanso e vamos para cima, galera. Valeu? Valeu, Dionísio. Obrigado. Boa noite. Valeu, obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.